Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula eu prossigo com a leitura dos textos da seção 4F, dessa vez o texto 4F2, e a seguir eu trato de alguns usos especiais do subjuntivo e, em particular, das orações condicionais no subjuntivo. Então vamos ao texto. Gaius hic quendico consanus erat. Este Gávio, quendico, que digo, era de Consa, né? Era da terra de Consa, Consano. Abisto in vincula Syracusis coniectus erat. Por este, subentenda sempre por verres, né? Por este, coniectus erat, Gávio havia sido arremessado, lançado, in vincula, aos grilhões, lançado às correntes, em Siracusa. Olha a forma de locativo plural aqui, de uma palavra que se usa apenas no plural, né? Siracusae, Siracusarum, aqui igual a dativo e ablativo plural. Sed perfecit ut clam elautumiis profugeret, messanamque perveniret. Mas, subentende-se ele, Gávio, perfecit ut, conseguiu que, literalmente, ele fez com que fugisse, conseguiu, literalmente, conseguiu que fugisse, nós dizemos conseguiu fugir, conseguiu ou fez com que fugisse, clandestinamente, as ocultas, e lautumes, das prisões, ou da masmorra, e chegasse a Messana. Quo compervenisset, como tivesse chegado aí, como tivesse chegado a este lugar. Esse quo se refere ao lugar aonde ele chegou, né? Messana. Loqui et queri coipit se quirem romanum in vincula coniectum esse. Coipit começou a loqui, a falar e a lamentar. Queri são infinitivos depoentes, começou a falar e a lamentar que ele mesmo, né, se coniectum esse, havia sido lançado, é o infinitivo perfeito passivo aqui de coniectus erat, começou a reclamar que havia sido lançado, arremessado, in vincula, é a mesma expressão aqui, só que aqui in vincula, ela é completa e aqui é sincopada, in vincula, às correntes, havia sido lançado à prisão. Ele, cidadão romano, então ele começou a falar e a se queixar de que ele, cidadão romano, havia sido lançado à prisão, havia sido colocado na prisão. Se nunc Romam iturum et vergem delaturum, é a continuação desse discurso indireto. Ele começou a falar que ele mesmo, Gávio, agora iturum, subentende-se iturum esse, haveria de ir para Roma, que ele haveria de ir para Roma agora, et vergem delaturum, e denunciaria, delaturum esse, denunciaria verres. Bom, então ele começou a falar e a se queixar, né, de que cidadão romano havia sido lançado no cárcere, na prisão, e que começou a falar que iria agora para Roma, eu estou traduzindo por futuro do pretérito, iria para Roma e denunciaria verres. Quem inauem ingredientem servi verris retarxere. Os escravos, os servos de verres, reconduziram, trouxeram de volta, retraxere, arrastaram para trás, literalmente, arrastaram de volta a ele, Gávio, né, o qual, é um pronome relativo de ligação, os servos de verres o arrastaram de volta a ele, enquanto ele entrava, ou no momento em que entrava, ingredientem, participe presente, no navio. Ele iria para Roma e no momento em que entrava no navio, os servos de verres o trouxeram de volta para trás. Itaque Gavius statim ad magistratum deductor. Assim, Gávio imediatamente é levado, é conduzido para um magistrado.
eo ipso die acciditut Verres messanam veniret. Bom, nesse mesmo dia, nesse dia mesmo, aconteceu que Verres viesse para Messana. Quocum venisset, como tivesse aí chegado, ou tendo chegado lá, imperavit ut res tota sibi deferetus, ordenou que o caso todo, né, a coisa toda, fosse relatada para ele mesmo, Verres. Servi igitur detulerunt Gaudium, quiem Romanum, questum esse se Syracusis in vinculus fuisse. Os escravos, né, os servos de Verres, então, relataram que Gávio, cidadão romano, questum esse, havia se queixado, o verbo queror, que já aparece aqui no infinitivo presente, quere, aqui em cima, aqui aparece no infinitivo passado. Então, os servos de Verres delataram, denunciaram, relataram que Gávio, cidadão romano, havia se queixado de que se fuisse, de que estivera na prisão em Siracusa, em Vinculis, né, nos grilhões, literalmente, na prisão em Siracusa. Quem iam ingredientem in nauem et vergem militantem masser retractum esse, o qual, subentende-se sempre Gávio, e essa aqui é a continuação do discurso indireto daquilo que fizeram, daquilo que delataram os servos de Verres. Eles disseram que ele, Gávio, retractum esse, havia sido reconduzido, aqui é o mesmo retraxere, só que no infinitivo passado, voz passiva. Os servos relataram que ele havia sido reconduzido, trazido de volta por eles mesmos, né, por eles, servi, no momento em que ele minitantem verge, no momento em que ele ameaçava Verres, e iam já entrava no navio. Então, o qual, já entrando no navio e ameaçando a Verres, foi reconduzido por eles, os servos. Tudo isso, discurso indireto. Então, eu recupero. Os servos, então, relataram que Gávio, cidadão romano, havia se queixado de que ele, né, Gávio, estivera na prisão em Siracusa. E eles, os servos, relataram que o Gávio, né, havia sido reconduzido por eles, pelos escravos, pelos servos, por eles mesmos, no momento em que ele já estava entrando no navio e ameaçando Verres. Verres scelere et furore inflammatus in forum venit. Verres, inflamado pelo crime, né, pela situação criminosa, né, por crime e por loucura, inflamado de crime e de loucura, chegou ao fórum. Ardebant oculi, seus olhos ardiam. Toto ex ore, de toda a sua face, né, de todo o seu semblante, crudelitas eminebat. Então, de toda a sua face, a crueldade saltava. In forum ingressus, tendo entrado no fórum, repente imperat ut Gaudius medio in foro nudetus et deligetus et caedatus. De repente, ele manda que Gávio seja desnudado, seja despido no fórum, medio in fórum, no meio do fórum, et deligetus, e que seja amarrado, et caedatus, e que seja espancado. Cum ille miser se quiem Romanum esse clamaret, et lucium raecium equitem Romanum cognitorem nominaret, tum iste eum assertorio in Siciliam missum esse dicit. Quando ele, ou seja, Gávio, quando esse infeliz, ille miser, como esse infeliz, né, clamasse ser cidadão romano, como ele insistisse que era cidadão romano, e como ele nominaret, nomeasse Lúcio Récio, cavaleiro romano,
como um conhecido, como uma referência, um conhecido seu, então, tum, iste, ou seja, verres, então verres, dicit, diz, aqui é um presente, mas você pode trazer pelo passado também, o disse, então ele diz que ele, ou seja, Gávio, missum esse, havia sido mandado por Sertório para a Sicília. Dende imperat servis, em seguida ordena aos servos, ele verres ordena aos servos, aos escravos, ut hominem nudent, ordena que dispam, que desnudem o homem, ou seja, Gávio, deligent, o amarrem, caedant, e o golpeiem, e o espanquem. Quae cum iste imperauisset, como este, ou seja, Verres, tivesse mandado estas coisas, como ele tivesse dado estas ordens, servi ita fecere, os servos assim fizeram. Et accidit ut medio in foro messanae virgis caederetur civis Romanus iudices. E aconteceu, e sucedeu que no fórum, em meio ao fórum, no meio do fórum de Messana, um cidadão romano fosse golpeado, fosse objeto de golpes de vara, fosse açoitado, fosse golpeado, ó jurados, et nulla alia vox ilius miseri audiretur, e sucedeu que nenhuma outra palavra dele fosse ouvida, nenhuma outra palavra desse infeliz fosse ouvida, sucedeu isso também, que nenhuma outra palavra fosse ouvida, senão esta, nisi haec, civis Romanus sum, sou cidadão romano. Quibus verbis usus, tendo usado de tais palavras, persuasit negavius verri, Gávio persuadiu a Verres, uma pergunta que Cícero faz, uma pergunta retórica. Tendo se valido de tais palavras, Gávio conseguiu persuadiu a Verres, a quo tam atrociter caedebatus, Verres, a quo tam atrociter caedebatur, pelo qual tão violentamente era espancado, ut sibi parceret neue caederet, para que a ele poupasse e não golpeasse. Ou seja, Gávio conseguiu persuadir Verres a que, ut é a completiva de persuasit. Então, Gávio conseguiu persuadir a Verres que parceret sibi, que poupasse a ele, Gávio, e não o golpeasse. Minime iudices, de modo algum, ó jurados. Is enim perfecit ut non modo caederetus, sed etiam crux inquam ili misero compararetus. Bom, pois ele, ou seja, Gávio, perfecit ut non ele não Verres, perfecit, conseguiu que não apenas fosse golpeado, fosse espancado, mas também que uma cruz fosse preparada, fosse providenciada, compararetur, ili misero, para esse infeliz. Uma cruz, eu disse, ou eu digo, estou dizendo uma cruz. In crucem ausus est verres, hominem agere qui sequiem Romanum esse dicebat. Verres ausus est, aqui é um verbo semidepoente, verres ousou, agere, levar, in crucem, para a cruz, hominem, um homem, que dizia, dizia que era cidadão romano. Verres ousou levar à cruz um homem que se dizia, ou que dizia ser, cidadão romano. Muito bem, gente. Eu trato agora de alguns usos especiais do subjuntivo. Antes de qualquer coisa, vamos dar uma olhada aqui na chamada oração independente, em que também é possível aparecer o subjuntivo. Veja só.
É possível usar o subjuntivo em orações não subordinadas para expressar, por exemplo, ordem. Veja, scribamos, presente do subjuntivo do verbo scribo, scribere, ou você traduz por escrevamos. Ou habeat, que vá embora. Nehoc faciamus, uma ordem negativa, não façamos isto. Então são expressões aqui de comandos, de ordens, dadas em orações independentes, ou seja, orações não subordinadas a outras, por meio do subjuntivo. Então esse é um dos valores do subjuntivo quando usado em oração independente. Outro valor é a expressão da vontade, ou do desejo, é o subjuntivo volitivo. Veja só, utinam dives sim. Oxalá eu seja rico, né? Tomara que eu seja rico. Utinam dives essem. Oxalá eu fosse rico, ou tivesse sido rico. Utinam dives fuissem. Ou utinam ne pauper sim, aqui com um ne. Né? Tomara que eu não seja pobre. A diferença entre essas construções é uma diferença de graus de realidade. Então, por exemplo, quando se usa o presente do subjuntivo, isso é um potencial. Então, tomara que eu seja rico. É uma possibilidade, ou melhor, a coisa é vista como uma possibilidade. Já aqui, utinam dives essem, oxalá eu fosse rico, a coisa já não é mais vista como uma possibilidade, mas como uma irrealidade. Uma irrealidade do presente, quando eu uso o imperfeito do subjuntivo, essem, e uma irrealidade do passado, quando eu uso fuissem, o mais perfeito. A mesma coisa aqui embaixo, só que um potencial como o primeiro exemplo. Utinam ne pauper sim, tomara que eu não seja pobre. Outro caso é aquele em que o subjuntivo é usado em situações onde se trata de atenuar o grau de realidade de uma afirmação, como a gente faz, por exemplo, em perguntas ou em suposições. Veja, quis credat, quem acreditaria? É um presente do subjuntivo, do verbo credo, credere, e aqui você pode traduzir no português por um futuro do pretérito. Quem acreditaria? Quem poderia acreditar? É uma suposição. Ou welling, eu gostaria. É uma maneira de atenuar a afirmação. Outro exemplo é o que a gente vê aqui embaixo, em construções como essa daqui. Sit malum. Eu coloquei reticências porque isso pode ser tomado como o início de uma suposição. Então você está falando de alguma coisa e daí você diz, suponhamos que tal coisa seja mal, seja má. Então, sit malum. Suponhamos que seja mal. Isso fica mais claro nesse exemplo de baixo aqui. Ne sit sane summum malum dolor. Malum certe est. Então, não seja, vá lá, né? Vá lá, não seja o maior mal. Não seja a dor o maior dos males, o maior mal. Suponhamos que a dor não seja o mal maior. Certamente é um mal. Ainda assim, né, é um mal. Então é uma maneira de fazer uma suposição. Um outro uso do subjuntivo em oração independente é na deliberação, quando se trata de discutir o que se faz ou o que não se faz. Veja, quid faciem, o que eu devo fazer, o que eu posso fazer. Quid facerem, o que eu poderia fazer, o que eu deveria fazer. Esse tipo de construção, o subjuntivo aparece também. Bom, mas a aula é sobre o uso do subjuntivo, não na oração independente, mas na oração subordinada. Para isso, antes de mais nada, eu recomendo a você que relembre o conteúdo da videoaula 9, em que nós tratamos do uso do subjuntivo nessas orações que complementam verbos de ordem, né, verbos que indicam um comando, uma ordem. Lá você já tem um exemplo do uso, digamos, convencional do subjuntivo, que rememora também o valor da própria forma do subjuntivo. Por isso eu coloquei aqui o verbo iungo, iungere, para você perceber como a própria palavra subjuntivo é derivada desse verbo subiungo, subiungere, a partir aqui do tema do supino. Então, de subiunct,
desse tema, você deriva subjunctivos. E o sentido está aqui, olha, juntar sob, sujeitar a. A ideia, basicamente, é de que o modo subjuntivo promove a submissão ou a subordinação da oração onde ele está a uma outra oração, que por isso se torna a principal. Então aqui é uma noção mesma de sujeição, por assim dizer, de uma forma, nesse caso uma oração, a outra. E essa sujeição é promovida pelo subjuntivo. Como o nosso objeto em particular aqui é o subjuntivo nas orações condicionais, eu resumi aqui para vocês o caso do chamado período hipotético, né? Mais adiante eu vou dar uma indicação bibliográfica para vocês, onde vocês podem estudar isso com mais detalhe. Então aqui, por ora, reparem nessa distinção que eu faço entre o chamado período hipotético real, daqui a pouco eu explico estas aspas, o período hipotético potencial e o período hipotético irreal. O período hipotético irreal, eu começo aqui por baixo, é aquele em que uma condição é apresentada contendo uma afirmação contrária à realidade. Se eu digo assim, si dies essent, felices essent, se fossem ricos, né, se tais pessoas fossem ricas, subentende-se agora, elas seriam felizes. O pressuposto dessa maneira de dizer é que estas pessoas não são ricas agora. Daí porque eu disse no começo que o período hipotético real contém uma afirmação contrária à realidade presente. Esse é um período que pode ser tido assim como um período hipotético irreal do presente, como também um irreal do passado, se a coisa for projetada para o passado. Veja só, com o mais que perfeito do subjuntivo, nós dizemos, si dies fuissent, se tivessem sido ricos, felices fuissent, teriam sido, nessa ocasião, teriam sido felizes. O pressuposto de uma afirmação dessa é que isto daqui não aconteceu. Se isto daqui não aconteceu, então esta condição, si dies fuissent, é uma condição enunciada contrariamente à realidade, ou contrariamente ao que se observa na realidade. Daí por isso nós chamamos esse de período hipotético irreal, quando a condição é contrária àquilo que se observa na realidade. Já no período hipotético potencial, se eu digo si dites sint, veja, o tempo para isso no latim é o presente do subjuntivo, si dites sint, felices sint. Eu posso traduzir isso de duas maneiras. A primeira, com um futuro do subjuntivo no português e um futuro do presente. Se forem ricos, serão felizes. Uma outra maneira pela qual eu posso traduzir é, se fossem ricos, subentende-se um dia no futuro, se fossem ricos, seriam felizes. Eu coloco essa segunda possibilidade de tradução aqui para que você compare aqui com o período irreal e veja que ela é praticamente a mesma, a não ser pelo pressuposto que eu coloquei aqui, um dia. Seja nesta tradução aqui, se fossem ricos um dia seriam felizes, seja nessa forma de cima, se forem ricos serão felizes, o que se presume aqui é que esta é uma afirmação feita não contrariamente à realidade, mas em conformidade com uma possibilidade. Ou seja, esta é uma afirmação não propriamente irreal, mas não propriamente real também. Ou seja, o que se diz aqui é baseado numa possibilidade. Não existe uma negação completa de que isso seja possível. Existe a hipótese de que isso possa ser o caso num momento futuro. Daí porque esse é um período hipotético potencial. Bom, eu deixei por último o chamado período hipotético real, justamente porque essa nomenclatura talvez não seja muito apropriada. O que acontece aqui é um pouco diferente do que acontece no período hipotético potencial e no irreal, porque nestes dois últimos que nós vimos, o irreal e o potencial, existe uma avaliação subjetiva do falante
em relação ao nível de realidade das hipóteses que ele aventa. Por exemplo, aqui, sidiu es fuissent, ou sidiu es essent, o comentário, por assim dizer, subjetivo do falante, é que estas afirmações não correspondem à realidade. Mas o que ele enuncia é uma decorrência dessa hipótese, ainda que sejam afirmações que não condigam com a realidade. Já aqui em cima, o que se presume é que o falante julga isto como uma possibilidade. Se forem ricos, serão felizes. Já aqui em cima, não existe essa manifestação subjetiva do falante quanto à realidade ou irrealidade ou potencialidade daquilo que é colocado na condição. Então a condição é simplesmente enunciada como tal, como uma simples condição, independentemente de ela coincidir ou não com a realidade ou a possibilidade das coisas acontecerem, de as coisas virem a acontecer. Então, resumindo, o que a gente tem aqui é a simples condição, é a simples hipótese. Ela é chamada de... este é um período chamado de período hipotético real pelas gramáticas, em grande parte porque se compara ou se contrapõe com o irreal. Mas, a bem da verdade, aqui a gente não tem propriamente uma realidade, né? Não se trata propriamente de uma afirmação quanto à realidade da coisa, mas apenas o enunciado da hipótese. Eu vou, na lousa seguinte, dar uma indicação bibliográfica para que vocês leiam um pouco mais sobre isso. Veja, lá no livro do Paulo Sérgio de Vasconcelos, A Sintaxe do Período Subordinado Latino, você lê o seguinte a respeito do período hipotético real. Veja, é um livro que eu recomendo e eu deixei desse livro um capítulo das orações condicionais no Moodle, para que você faça um download, para que você leia em particular esse ponto da matéria. Ele diz lá: enuncia-se a prótese, isto é, a oração introduzida pela conjunção condicional, né, a oração introduzida pelo si, sem que haja julgamento explícito, um julgamento do falante, né, entenda, sem que haja julgamento explícito sobre a irrealidade ou possibilidade de realização do processo expresso pelo verbo. Ou seja, é um mero enunciado de uma hipótese, sem que o falante, por meio do modo verbal, presuma que aquilo é uma realidade, ou é uma irrealidade, ou é uma potencialidade. Por isso, talvez seja mais apropriado denominá-lo período hipotético objetivo. Empregam-se os vários tempos do indicativo. Tá aí porque eu coloquei entre aspas, porque é uma nomenclatura que pode ser mais bem, pode ser corrigida, por assim dizer, né, por uma outra expressão um pouco mais razoável para esse caso. Muito bem, gente, eu concluo então esta aula com aqui a recomendação para que vocês façam os exercícios 1 e 2, né, que estão lá depois do parágrafo 139, e também para que você acesse lá os materiais extras que eu disponibilizei no Moodle, lá na parte das dicas e materiais, dentro de uma página que eu chamei de Outros Materiais. Lá vocês vão encontrar o Grimal, um capítulo do Grimal sobre o subjuntivo, e um capítulo do livro do Vasconcelos sobre as orações condicionais, com muitos outros exemplos dessa mesma questão. Tá certo? Então façam lá os exercícios, façam as leituras, e se surgir alguma dúvida, alguma questão, me escrevam e a gente vai conversando. Tudo bem? Então é isso, gente. Eu me despeço aqui e a gente vai se falando. Espero que você faça a sequência, né, dos exercícios conforme a gente tem sugerido ao longo das videoaulas e que você escreva se tiver alguma dúvida. Então é isso, gente. Um abraço para vocês.